A gente começa. Pessoal, então bom dia. Hoje, no estudo do livro Niket, que está no Unicamp, eu vou começar apresentando um livro bem recente, apresentando um vídeo bem recente sobre a autora, ou melhor, vou apresentar um vídeo bem recente da autora após receber o prêmio Camões, que é o mais importante prêmio da língua portuguesa, tá? Então veja a simplicidade onde ela mora. Ela mora num bairro muito humilde. E assim a gente começa. Partilhando. Oi, Rayane. Então, vamos pôr o som. Isso. 3 minutinhos só. Preferido ao lado da minha fogueira, que eu não consigo ficar. Meu lugar preferido ao lado da minha fogueira, que eu não consigo ficar. Mesmo que seja num dia muito quente, eu não sei porquê, eu não consigo ficar sem a minha fogueira. Então estava aqui a preparar a minha verdura. De repente alguém me liga. Devia ser 16 ou 17. Ah, Paulina, provavelmente serás eu. Eu? Por quê? Não fiz nada, não me lembro. Eu nem sequer me lembrava de que existia o Prêmio Camões, desde esses tempos do Covid, em que nós estamos todos confinados em casa. Eu estava muito tranquila na minha vida camponesa, muito bem. Então, recebo a notícia. Só sei dizer que a verdura que eu normalmente faço com aquele gosto, com aquele prazer, aquele requinte, porque sou eu mesma que vou comer, acabou queimada, nem cheguei de provar, nem sei que sabor deve ter, porque fiquei assim meio transtornada. Deus, o que é que está acontecendo? Mas ok, de toda forma, foi uma informação feliz. Costumo dizer muitas vezes, eu venho de lugar nenhum. Eu sou aquela pessoa que aprendeu a ler e escrever, foi à escola, teve essa sorte, mas também tive a sorte de caminhar pelo país e descobrir as maravilhas que este país tem. Então, eu não sou propriamente aquela pessoa que se pode dizer, ela veio de um estado social X, assim, nobre. Não, eu vim do chão. Então, um reconhecimento para alguém que veio de lugar nenhum, sem dúvida, é um motivo de inspiração para uma outra geração. Esse reconhecimento vem para mim, sim, mas não vem para mim. Vem para todo um povo que vê em mim alguém que faz parte deles próprios. Tudo que eu tentei escrever nos diferentes livros é parte da nossa memória coletiva. Portanto, eu nunca falei nos livros na minha voz pessoal. Mesmo nos livros em que escrevo na primeira pessoa, eu estou a trazer a voz coletiva. Portanto, é todo um povo que é agraciado por por este grande prémio. Às vezes temos a ilusão de que as mulheres é que sofrem mais, mas num país pobre, tanto homens como mulheres sofrem. Tanto homens, jovens, sobretudo jovens, têm sonhos, têm capacidades, querem realizar e têm dificuldades. E acham que, se calhar, as suas dificuldades deverão ser resolvidas por outrem. O meu percurso foi uma luta própria. É verdade que encontrei amigos, é verdade que encontrei gente que me deu força, muita gente boa. E neste momento, deixa-me recordar com muito carinho o Dr. Zeferino Coelho, da minha editora portuguesa, A Caminho. Foi um homem que me encontrou quando eu era muito jovem, nos meus 30 e alguns anos, com sonhos de fazer um grande percurso. Olhou para os meus escritos e achou que podiam ter um lugar no mundo. Então, neste momento, eu me recordo dele com muito carinho. A editora Caminho, a minha editora portuguesa. Este prêmio me apanhou chonada. Desculpa ela. Chonada é aquele que não tem dinheiro no bolso. Apanhou-me raspada. Pronto. Então, eu não estou em condições de festejar. Ainda preciso de comprar champanhe.
quando o dinheiro chegar. Muito bem. Então vejam, oi Enzo, oi João, bom dia. Vejo por esse vídeo que simplicidade de mulher, né? Uma camponesa, como ela se coloca, chinelão de dedo, pé no chão, de uma simplicidade assim que não nos permite associar à figura tradicional que nós temos de um escritor, o cara que usa óculos e, enfim, né? Aquela aura assim de superior. Ela é uma mulher simples, tá? Mas a sua obra é profunda, é rica, é inovadora, é de uma atualidade incrível. Então vamos conversar sobre Niket e sejam bem-vindos para a gente conversar sobre essa obra muito especial, tá bom? Então vou compartilhar com vocês. Bom, já até coloquei ali. Um minutinho, isto. Agora abrir. Isso. Agora se compartilham, né, gente? Qualquer coisa, vocês me falem aí, tá? Bom, então essa obra tem como título Niket. Mas, afinal, o que é Niket? É a primeira questão que o livro nos apresenta, sobretudo porque nós somos de uma outra cultura que não é a cultura moçambicana, né? Vamos, então, já direto ao ponto. Niket é o nome que remete a uma dança, tá? Ou seja, é uma dança que se faz na cultura moçambicana para que a mulher prepare o marido, prepare o homem para o ato amoroso, tá? Então, essa niquete deveria ser aprendida por todas as meninas que já se transformaram em moças, para que no encontro com o homem elas possam envolvê-los, despertando os desejos, despertando os instintos, para que o ato amoroso seja pleno, seja intenso, seja algo que na nossa cultura seria que vale a pena, tá? Ou seja, a mulher, ela tem esse poder sobre o homem pela feminilidade que ela transmite através dessa dança, tá? E essa dança é aprendida. Não é toda menina que tem acesso a essa técnica, a essa iniciação amorosa, tá? E essa dança é mais comum no norte de Moçambique, tá? E a personagem desse livro vive no sul de Moçambique. Então, essa personagem, chamada Rami, não aprendeu a dança, tá? Não aprendeu a dança. E isso vai ser um problema que ela vai nos apresentar aqui nessa obra, tá? Ok, porém o livro tem um subtítulo que é Uma História de Poligamia. Esse subtítulo remete ao poder masculino, em que o homem tem, dentro daquela cultura, várias esposas, tá? E sendo que à mulher não cabe esse mesmo direito que é cultural, tá? Que é cultural. Então, vejam, ela vai nos apresentar um ambiente que é assim, bem distinto do nosso, aqui do Brasil.
porque esse machismo, esse patriarcalismo é muito estabelecido, né, naquela cultura. Porém, a gente deve lembrar que durante muito tempo no Brasil viveu-se algo parecido durante a escravidão, por exemplo, né, em que aos escravos, aos negros melhor, eram destinados às piores situações, os piores alimentos, as piores coisas, e ao homem branco tudo de bom, tá? A diferença é que lá a opressão é de negro com negro, tá? Não é propriamente do colonizador, como no caso aqui do Brasil. Beleza, então aqui nós já temos uma primeira ideia sobre o livro, tá? Poder feminino e poder masculino. Esse título e esse subtítulo remete a um conflito interior que a personagem vai passar. Porque ela é mulher, ela quer ser amada, mas o marido a considera como apenas mais uma, e ponto final, tá? Ou seja, ela não é uma personagem respeitada e amada plenamente pelo marido. Então vamos a essa personagem. É quem narra o livro. E aqui nós temos uma frase em que fica bem evidente o seguinte: meu Tony, onde andas tu? Por que me deixas só a resolver os problemas de cada dia como mulher e como homem? Quando tu andas por aí, sou uma mulher de bem, uma mulher casada. Ou seja, o que o texto nos mostra é que ela está assim desamparada. Ela está desamparada perguntando pelo marido, por esse Tony, e esse Tony some, tá? Esse Tony não se faz presente na narrativa. E ela, no começo do livro já, fala muito desse Tony, suplica muito pela falta desse Tony. E o nome da personagem é Rami. O nome dela é Rosa Maria, mas aparece pouquíssimas vezes no livro, tá? O que mais sobressai é Rami, pura e simplesmente, tá? Então, a Rami tem 40 anos, ela é casada há 20 anos com o Tony, que é um funcionário de alto escalão da polícia de Maputo. O que é Maputo? É a cidade, a capital de Moçambique, tá? Uma cidade de mais de 3 milhões de habitantes. Então, esse Tony é um homem empoderado pelo cargo policial que ele ocupa. Mas ele anda sempre ausente. Mas tem com ela 5 filhos, tá? Tem 5 filhos, mas assim, não cumpre o papel de pai. Sobretudo, não está presente como pai. Criada tradicionalmente para um casamento cristão, marcado por obediência e para a maternidade, no qual espera ter um marido presente e protetor. Ou seja, essa Rami sente falta do marido, porque ela é casada na igreja, ela se submete ao marido, sempre se submeteu, sempre cuidou da maternidade e espera o mínimo, né? Que é o marido presente, o marido em casa, o marido dando assistência para ela. E ele não cumpre isso, tá? Ele não cumpre. E aqui, no começo do livro, acontece uma cena em que fica bem evidente a falta do marido na vida da Rami, que é o seguinte: um menino da Rami, um filho dela, chamado Bentinho, vai estar brincando em frente de casa e uma manga cai em cima do vidro de um carro e quebra. Há um estardalhaço, tá? Há um ruído muito grande. E aí as pessoas começam a falar alto, a Rami escuta o barulho desde da quebração do vidro, como as pessoas falando, e ela vai ver o que aconteceu, e aí ela vê
que o filho dela estava envolvido na quebra desse vidro do carro. E aí, ela vai falar com o dono do carro, né? Ela, como mãe, como adulta, vai conversar com o homem, dizendo, olha, fique tranquilo que eu vou falar com meu marido, ele vai ressarcir o senhor, né, sobre esse estrago e tal. No entanto, ela sente que é um papel que não cabe a ela, resolver esses problemas. Ela precisaria do marido. E aí esse texto fala isso. Se o meu Tony estivesse por perto, repreenderia o filho como pai e como homem. Se ele estivesse aqui agora, resolveria o problema do vidro quebrado com o proprietário do carro. Homem com homem se entendem. Ah, se o Tony estivesse perto. Mas onde anda o meu Tony, que não vejo desde sexta-feira? Onde anda esse homem que me deixa os filhos e a casa e não dá um sinal de vida? Um marido em casa é segurança e proteção. Na presença de um marido, os ladrões se afastam, os homens respeitam. Na presença de um marido, um lar é mais lar, tem conforto e prestígio. Então perceba que ela se sente fragilizada pela ausência do marido. E isso vem à tona no episódio de quebrar o vidro do carro, tá? No entanto, a Rami, ela vai conversar com outras mulheres da vizinhança, e aí as mulheres também vão reclamar. Algo assim, meu marido também não para em casa, um Deus nos acuda, porque afinal ele some, anda por aí, talvez está correndo atrás de algum rabo de saia, e o meu marido também. Então, há toda uma conversa das vizinhas, deixando claro que elas passam pela mesma situação de abandono dos maridos. E por que esses maridos estão ausentes? Pela poligamia, tá? Pela poligamia que a gente vai ver já já. Então aqui a Rami, ela não admite, ela pode até assim imaginar que o marido tivesse uma outra pessoa, mas ela não admite porque ela é casada dentro do cristianismo e para ela o casamento é uma coisa sagrada. E veja o que ela diz aqui. Não consigo aceitar a ideia de ser rejeitada. Eu, Rami, mulher bela. Eu, mulher inteligente. Fui amada, disputada por vários homens do meu tempo. Causei paixões incendiárias. Escolhi o Tony, o pior de todos, que na altura julgava ser o melhor. Vivi apenas 2 anos de felicidade completa, num total de 20 e tantos anos de casamento. Ninguém pode entender os homens, como é que o Tony me despreza assim? Obedecer? Sempre obedeci. Às suas vontades? Sempre fiz. Dele sempre cuidei. Até as suas loucuras suportei. Modéstia à parte, sou a mulher mais perfeita do mundo. Mesmo assim, sou a mulher mais infeliz do mundo. Percebam nesse trecho uma coisa muito importante. Ela se autoanalisa. Esse estilo da Rami, presente nesse livro, lembra Clarice Lispector, tá? Autor que a gente estudou e que a Paulina leu e se faz presente. Esse intimismo, tá? Essa autoanálise interior do que é a personagem. Então, a Rami vai ser essa protagonista, narradora e insatisfeita, mas que vai traçar uma trajetória para tentar resolver isso de alguma forma, tá? É o que vai acontecer. Muito bem, então, diante das reflexões iniciais, a Rami vai tentar entender a situação. E no livro aparece muitas cenas em que a Rami conversa com ela mesma diante do espelho, tá? Então, podemos dizer, é a terapia da Rami,
porque ela é pobre, assim, ela é casada com um homem de elevada condição, porque ele é um alto comandante da polícia. Mas nem se menciona a questão de terapia ou de psicologia. No entanto, conversar com o espelho seria uma forma de terapia, porque a Rami conversa com ela mesma, tentando entender-se ou entender a situação pela qual ela se encontra, tá? Então, há muitos momentos no livro dessa conversa com o espelho, tá? E conversar com o espelho é uma forma de se autoconhecer, olhando nos olhos de si mesmo e vendo além dos olhos, né? Através do diálogo. Então, olha o que diz aqui, um exemplo de vários trechos que há no livro em que ela conversa no espelho. Vou ao espelho tentar descobrir o que há de errado em mim. Vejo olheiras no meu rosto, meu Deus, grandes olheiras. Tenho andado a chorar muito por estes dias. Choro até demais. Olho bem para minha imagem. Com esta máscara de tristeza, pareço um fantasma. Essa aí não sou eu. Paro de chorar e volto ao espelho. Os olhos que se refletem brilham como diamantes. É o rosto de uma mulher feliz. Aquela imagem é uma fonte de luz e eu sou um fosso de tristeza. Então, ela compara a imagem que ela vê no espelho, que são olheiras, e essas olheiras se dão por ela andar chorando demais, e demonstra tristeza, ela parece um fantasma e tal. No entanto, ela repara nos olhos e vê que os olhos brilham como diamantes, que é o rosto de uma mulher feliz. Então, a ideia é o seguinte: onde foi que eu me perdi? Por que essas olheiras tristes, se os meus olhos brilham, indicando que eu fui uma mulher feliz? Entende a situação que ela vai se deparar? Reconhecer que a vida não é mais o que um dia foi, feliz. Logo, ela se encontra numa espécie de crise, né? É uma crise mesmo existencial enquanto mulher, é também uma crise do casamento, e ela vai empreender uma trajetória para tentar entender essa crise, tentar achar uma solução para essa crise e voltar a ser a mulher feliz que um dia ela foi. Tudo bem, turma? Até aqui são os passos iniciais da obra para a gente saber se colocar. E beleza. Avançando. Vamos situar esse livro no movimento e em alguns elementos que ele apresenta antes de prosseguirmos na narrativa. Então, é o seguinte: é um livro encaixado na literatura contemporânea moçambicana. É um livro que foi publicado em 2002, tá? Logo, o livro teria sido escrito entre 2000 e 2002, tá? A narrativa dura mais ou menos um ano ali, no todo, tá? Da narrativa, da história em si. No entanto, vale lembrar o seguinte: Moçambique é um país africano que só alcançou a independência em 1975, tá? Depois de mais de 10 anos de luta armada contra os portugueses. No entanto, logo depois da independência, Moçambique enfrentou uma guerra civil a partir de 1977. E essa guerra civil vai durar até 1992, tá? Ou seja, durou mais a guerra civil do que a guerra pela independência propriamente dita. E por que houve essa guerra civil? Disputas de poder internos, né?
ali no país Moçambique. Ok, a história vai se passar onde? Em Maputo, cidade do sul de Moçambique, de mais ou menos 3,2 milhões de habitantes. É uma cidade dividida entre os próprios costumes e o pensamento cristão, fruto da colonização. Já as mulheres são de diferentes regiões, ou seja, as mulheres citadas no livro nasceram em outras regiões. Então vamos entender o que acontece. O que é um costume próprio da cidade, próprio do país? A poligamia, tá? É algo que existe no país todo. No entanto, a Rami é uma representante da cultura cristã, e ela vai falar isso em vários momentos do livro, tá? Então, ela está dividida porque, assumindo um casamento nos moldes cristãos, ela tem dificuldade em entender e aceitar a cultura moçambicana, tá? Agora, um detalhe, para ficar bem claro. Eu não estou tentando dizer que a Rami tenha que aceitar a poligamia, tá? Não, de maneira alguma. O que existe é que a Rami está questionando a poligamia. Ela está questionando não por uma questão colonialista ou de qualquer tipo, ela está questionando pela indignidade, pela falta de respeito que as mulheres que estão no casamento poligâmico sofrem. Então, esse é o ponto, tá? Esse é o ponto inicial. A poligamia, ok. No entanto, as mulheres são felizes nessa poligamia? Não. E por que não são? Porque os homens são autoritários, porque os homens não respeitam, porque os homens não cumprem o papel de esposo plenamente para cada mulher poligâmica. Cada mulher da poligamia, melhor. Entende? Então, assim, está em questão a ausência de clareza. Porque qualquer um de vocês pode, por exemplo, ter 2 namorados sem nenhum problema, ou 2 namoradas, se houver um entendimento. Se você dizer para a pessoa, olha, eu sou poligâmico, você aceita ser uma das minhas companheiras? Se a pessoa falar assim, eu aceito, você vai cuidar bem de mim? Vou cuidar bem de mim, de você. Então, beleza, está tudo certo. Então, é aquele ditado, né? O que é combinado não sai caro. E aqui não há o combinado com a Rami. E isso chateia, né? Isso chateia quando você se depara com algo que não sabia, né, que ia acontecer ali. Ok, então o livro tem 43 capítulos, não é um livro extenso, há uma presença da linguagem oral, parece que é um livro de conversa, tá? É um livro de conversa. Ela usa algumas expressões moçambicanas, expressões coloquiais, há uma narrativa principal, que é a história da Rami, e há várias histórias da tradição oral moçambicana, que a gente vai mencionar aqui, tá? Então, é um livro de uma história e várias histórias, permeadas de reflexões e digressões, como, por exemplo, as conversas que a Rami vai ter no espelho, tá? Então, acontece assim, ela conta algo que ela fez e tal, e depois ela vai contar o momento que ela chegou em casa, foi ao espelho e começou a conversar com o espelho para tentar entender certas coisas, tá? Então, é isso. Ok. Quem é o dito cujo do marido? Ele chama-se Tony. É alguém parecido com essa imagem. Um policial de alta patente, né? De uma posição superior. E a Rami é a esposa oficial, isto é aquela com quem ele casou na igreja, tá? Tipo, ela tem um direito social porque ela é casada oficialmente falando. E essa Rami,
andava desconfiada do Tony. E ela vai atrás de uma moça que ela imaginava ser uma amante do Tony, e ela nem sabe o nome, se é Juliana ou Julieta. E a Rami vai em direção dessa Julieta e acha a casa da Julieta e vai conversar com essa Julieta. No entanto, uma perguntinha, o Tony realmente existiu? Não dá para saber, literalmente, viu, João? Mas o que a obra nos deixa entender é que essa prática era comum, tá? Na cultura moçambicana. Então, assim, não há uma referência específica de um personagem, desse personagem como alguém, porque é ficção, né? Porque é literatura. Então, como normalmente acontece, os escritores se inspiram em, em um contexto, em uma cultura, e aí criam a história, né? Então, é algo assim que a gente não tem como saber. Bom, então a Rami vai falar com a Julieta. E aí, primeira coisa, ela repara que a casa da Julieta é melhor que a casa dela. Mais arrumada, com móveis melhores, e ela se irrita. Ela fica enciumada. Tipo, ó, eu vim aqui buscar o meu marido. Cadê ele? E aí a Julieta responde meio na lata. Se é o seu marido, você que deve saber. E aí a Rami não gosta desse desafio. E aí, dentro da casa, ela vai começar a olhar, tentando achar sinais do Tony, mas não encontra o Tony não está na casa dessa Julieta, mas ela vê um porta-retratos da Julieta com o Tony, todos assim, os dois felizes, né? Parecendo um casalzinho de namorados e tal. E aí começa a haver uma ofensa verbal entre a Rami e a Julieta. Da ofensa verbal, as duas mulheres vão cair na briga física, vão sair no braço, né? Literalmente falando. E nessa briga física, quem vai sofrer a pior é a Rami, que vai apanhar da Julieta. Então, olha que treta, né? A mulher corna vai ter a satisfação com a amante do marido e apanha ainda. No entanto, a Julieta, depois que bate na Rami, se compadece dela e vai cuidar dos ferimentos que ela própria fez na Rami, tá? Porque elas vão rolar no chão e tal, a Rami vai ficar toda suja, e por fim a Julieta vai emprestar até uma roupa dela para a Rami poder ir embora, tá? No entanto, a Rami vai se surpreender ainda mais porque a Julieta vai avisar que o Tony não está presente porque provavelmente ele está na casa de outra mulher. E essa outra mulher chama-se Lu ou Luísa, tá? Opa! A Rami se assusta. Então quer dizer que ele não tem uma só? Não é só você? Não. Tem a Luísa também. Nesse momento, a Rami vai ter um compadecimento da Julieta, pensando assim, bom, eu, Rami, sou uma vítima do Tony, mas a Julieta também é uma vítima do Tony. Ou seja, é o início do que vai se desenvolver no livro, que é um tema extremamente atual, chamado sororidade. Tá? Vai estar no slide ali logo mais. Eu acho que vocês sabem o que significa sororidade. Me falem aí se alguém nunca ouviu falar dessa palavra. Sororidade. Vocês sabem do que se trata?
escreve assim. Sim ou não? Oi, gente, tem alguém aí? Não tá saindo nada. Cadê a turma? Vocês sabem o que significa isso? Me fala, só para eu saber se posso seguir na boa. Amanda, dê um feedback. Vocês já trabalharam esse tema, gente, aí na redação e tal? É uma empatia, sem dúvida, mas é uma empatia específica. Lívia, sabe? Ô, gente, não tem vergonha de falar. A gente está aqui para esclarecer. Eu quero saber só porque, para não ser uma coisa. Se é uma coisa óbvia para vocês, se vocês já estudaram, beleza. Se não, eu explico. Antônio, diga aí. Rayane, Vitória, dê um direcionamento aí só para eu saber. Pelo silêncio, vocês não sabem, é isso? Tá. Então, é isso, gente. Esclarece porque a gente precisa aí entender. Bom, então vamos lá. Sororidade é um termo da atualidade, né, que tem sido usado muito hoje em dia, e remete àquilo que seria uma relação fraterna, que soror significa irmã, irmã. Então, é uma relação fraterna entre mulheres, tá? Ou seja, a sororidade corresponde a uma união, a uma aliança que mulheres fazem em prol delas, em defesa delas, interesses delas. Então, o livro trata da sororidade, além da poligamia, tá? Porque a Rami vai perceber que a Julieta sofre que nem ela pela ausência do Tony, então ela se compadece, estabelece uma união entre a Rami e a Julieta. Até que a Rami vai atrás dessa Luísa e descobre que essa Luísa é uma ex-prostituta e que era também uma esposa do Tony. E a Rami, embora houvesse decidido a não brigar mais, ela não vai aguentar assim a altivez da Luísa, o orgulho da raiz da Luísa, e ela vai brigar com a Luísa também. E vai brigar e vai apanhar de novo, tá? Porém, nessa briga, ela vai ficar sabendo que também existe uma quarta mulher, chamada Sali. E depois ela descobre que existe uma quinta mulher, chamada Mauá, Salué. Mauá Sualé. Ou seja, esta é a primeira parte mais significativa do livro, a descoberta pela Rami da sororidade. Desculpa. Essa é a parte inicial mais importante do livro, a descoberta da Rami sobre a poligamia do Tony, tá? Então, o Tony é poligâmico. No entanto, a Rami vai pensar que ela e todas as mulheres, na verdade, são vítimas do Tony. E por que elas são vítimas? Porque
não era oficial. Ou seja, o Tony escondia das outras mulheres as esposas que tinha, né? Ou melhor, o Tony escondia de cada mulher as outras mulheres que ele tinha, as outras esposas que ele tinha, tá? Então, a Rami, que é a protagonista, vai buscar uma ajuda para elas poderem ter uma condição de vida melhor. E essa ajuda será alcançada por meio da união das 5 mulheres, tá? Então, essas 5 mulheres traídas, abandonadas, com a ausência do marido, vão se unir, porque unidas elas se fortalecem e vão conseguir alguma coisa contra este arrombado do Tony, tá? E aí é o seguinte, diz a Rami, o coração do meu Tony é uma constelação de 5 pontos, um pentágono. Eu, Rami, sou a primeira dama, a rainha mãe. Então veja que ela como narradora e como esposa oficial se coloca numa posição superior. Mas, dentre essas 5 mulheres, na relação com o Tony dá mais atenção para ela? Não. Ou seja, a Rami é meio iludida, tá? Ela é meio iludida achando que ela é a rainha-mãe, achando que ela é a superior. Mas, como ela narra o livro, ela define do jeito que acha melhor. Depois vem a Julieta, a enganada, ocupando o posto de segunda dama. Segue-se a Luísa, a desejada, no lugar de terceira dama. A Sali, a apetecida, é a quarta. Finalmente, a Mauá Sualé, a amada, a caçulinha recém-adquirida. O nosso lar é um polígono de 6 pontos, é polígamo, um hexágono amoroso. Então, essa é a constatação que ela apresenta aí. Então, o lar dela é isso, tá? Tem o Tony, tem a Rami, a Julieta, a Luísa, a Sali e a Mauá Sualé, Mauá Sualé, Mauá Sualé, formando esse polígono. No entanto, vão aparecer outras personagens na história, tá? Além dessas 6, que são personagens que vão ter uma certa relevância aqui, e eu vou falar para vocês ao longo da história aqui. Um detalhe, a Julieta também tem 5 filhos. A Rami tem 5. E a Julieta tem 5 e está grávida de 7 meses. E há 7 meses, o Tony praticamente estava ausente da casa da Julieta. Ele passava de vez em quando, deixava um dinheirinho e sumia, tá? Então, desde que ele soube que a mulher estava grávida do 6º, ele ficou mais ausente. Então, veja que o cara é meio coelho, né? E quantos filhos ao todo o Tony vai ter? 16. Olha aqui. Então, ele engravidava, né, várias mulheres ao mesmo tempo. E veja, ele tem 50 anos, vai fazer 50 anos. Ele casou com a Rami quando ela tinha por volta de 20 ou 19, por aí. Ou seja, é quase que um filho por ano, tá? Com alguma mulher, ininterruptamente. Então, né, a gente ri, mas a história é trágica, tá? Ok, então vamos ver essas mulheres. A Rami tem 5 filhos, o mais novo é o Betinho, é aquele que está envolvido no estouro do vidro do carro, no primeiro capítulo. O Tony é esse comandante do alto escalão, é de uma etnia Machangana, uma das etnias Tsonga. Não me perguntem como se dá essa divisão aqui dessas etnias. Eu só sei que Moçambique, assim como outros países, são muito recortados, né, por regiões, e cada região tem uma etnia. O Tony vai fazer 50 anos e o seu comportamento é legitimado pelo machismo da sociedade em que ele vive. Ou seja, ele é poligâmico porque ali é normal os homens serem poligâmicos.
não tem consciência de seu papel de opressor e defende a submissão da mulher. Ou seja, o Tony, para ele, tipo, eu só faço o que todo mundo faz. Eu não faço nada de diferente, né? E isso, do ponto de vista dele, ok. Mas, do ponto de vista das mulheres, não, né, gente? Imagina. Ao todo, tem 16 filhos. A Julieta é a segunda esposa, tem 5 filhos, está grávida do sexto, ela é gordinha, é tímida, mas gosta de crianças. Rami inveja sua casa e seus bens. Ela, Julieta, não passou pelos ritos iniciáticos do amor. Eu vou explicar o que vai ser isso já já, tá? Ela procurou ser a mulher ideal e submissa. No entanto, assim como a Rami, ela foi enganada. Então, aqui fica bem claro que a mulher se doar, a mulher se colocar à maneira antiga de se submeter, de cuidar da casa, do marido, dos filhos, não leva a nada, tá? Não leva a nada. Elas vão sofrer bastante, tá? E aí depois haverá uma consequência aí na história e eu vou falar para vocês já já, tá? Bom, Luísa, terceira esposa natural da Zambésia, é onde a Paulina vive, tá? Ela se prostituía nas ruas, é bela, elegante, voz meiga, é mãe de 2 filhos de Tony. Sempre soube da condição de casado dele e não tem nenhuma ilusão sobre o amor e casamento, pois sabe que a mulher nada mais é do que uma peça de roupa usada e dispensada pelos homens. Detalhe, ela se prostituía nas ruas, ou seja, ela tinha um conhecimento mais autêntico do tratamento que os homens normalmente dispensam às mulheres, que é esse machismo. Então, ela não tinha nenhuma ilusão de o Tony estar com ela, tanto que ela sabia das outras mulheres, também não ligava, né? E assim vai. E aí ela vai, depois na história, se envolver com uma outra personagem, e eu vou falar já já. Sali é a quarta esposa, da etnia Maconde, é natural de Cabo Delgado, do norte, essa cidade. Ela é nervosa e vive no bairro central de Maputo. Rami a considera feia e impulsiva. Resolve tudo no soco. Uma mulher, assim, irritadiça, braba. Ela frequentou uma escola de iniciação amorosa e tem a genital alongada. O que significa isso? Já falarei, tá? Só um minutinho. Então, é a quarta esposa, ao longo da história, ela vai acabar se casando com um italiano. E a Mauá é a quinta esposa, também do norte, natural de Nampula, é a amante mais jovem e a mais amada de Tony, tem só 19 anos, lembremos que tem 50 quase. Passou por uma escola de amor, era doce e encantadora. Vai abrir um salão de beleza na varanda da sua casa, e assim vai, tá? Ou seja, na descrição dessas mulheres, fica bem evidente que as duas primeiras, que são a Rami e a Julieta, vêm de uma relação convencional de casamento. As outras não. Primeiro, a Luísa, que foi prostituta, e a Sali e a Mauá frequentaram uma escola de iniciação amorosa. Que tal de escola é esta? A Rami vai querer saber, tá? Na busca de tentar entender por que que o Tony tinha tantas mulheres. Então, por que que o Tony se interessaria pela Sali e pela Mauá? É porque elas frequentaram essa escola de amor? O que é essa escola de amor? Muito bem. A Rami quer saber, e ela vai procurar uma personagem que é a professora de amor. Não tem nome próprio, aparece só como professora de amor. E essa professora vai conversar com a Rami. Deixa eu pegar o trecho aqui. Aqui. Ela vai procurar essa professora e
vai assim verbalizar para a professora o quanto a vida dela está frustrada, o quanto ela está insatisfeita com o fato de o marido estar sempre ausente. E aí essa professora quer entender a Rami e aí pergunta: diz-me como foi a sua preparação nas vésperas do casamento? Aí a Rami disse: eu tinha aulas na igreja com os padres e as freiras, acendi muitas velas e fiz muitas rezas. E o que te ensinava a tua família? Falava-me da obediência da maternidade. E do amor sexual? Nunca ninguém me disse nada. Aqui está o ponto. Essa escola de amor é um conhecimento que as mulheres, sobretudo do norte de Moçambique, passavam para saberem dar prazer intenso ao homem e poderem, assim, segurar o homem consigo, tá? Essa é a teoria. Porque alguém pode perguntar, mas como assim segurar o homem? Se o Tony tinha lá a Sali e a Mauá, mas mesmo assim tinha as outras mulheres, então elas aprenderam nessa escola e não conseguiram prender o Tony, sem dúvida, tá? A questão é que a mulher que não teria se iniciado nessa escola de amor, ela estaria mais sujeita a ser traída, a ser abandonada. Essa é a questão. E o que seria essa escola de amor? Seria uma prática por meio de conscientização e de ações também, na qual a mulher teria despertada a sua feminilidade. Veja, é uma coisa diferente de ser obediente. A mulher obediente, a mulher cristã, a mulher honesta, a mulher fiel, muitas vezes anula-se para ser obediente, para ser fiel e essas coisas. No caso dessa escola de amor, seria uma maneira de empoderamento da mulher por meio do corpo, por meio da ação dos órgãos sexuais. Saber amar. E nesse saber amar, chega ao ponto, gente, olha que assustador, de haver um alongamento dos lábios vaginais. Porque esse alongamento faria com que o membro do homem ficasse mais encaixado, mais preso, e despertaria o desejo do homem em voltar a procurar a mulher. Isso existe, isso é real, tá? Em outros países da África, que a África é muito plural, acontece também o contrário, que é a excisão, que é um corte do clitóris e é um corte dos lábios vaginais para a mulher não ter prazer. No caso dessa escola de amor, faz-se um alongamento dos lábios vaginais com o propósito de prender o marido. Daí que usa-se no livro a expressão Lula. Lula do animal, tá? E que fala assim, aquela mulher prende o homem porque ela tem lulas dentro de si. Ter lulas significa isso, ter os lábios vaginais alongados, tá? E além disso, usa-se a expressão escamas. Fala assim, aquela mulher tem escamas. O que significa a escama? Tatuagem. Tatuagem. E no caso, isso tem um simbolismo, porque a pele tatuada é uma pele meio com cicatrizes. E aí entende-se as cicatrizes como se fossem lixas
capazes de prender o homem também, tá? Capazes de prender o homem. Então, a mulher mais preparada seria aquela que tem lulas e tem escamas, tá? Metáforas para esse poder da feminilidade vinculada ao corpo, tá? Porque você pode ter a sua feminilidade por meio da sua delicadeza, do seu carinho, do seu afeto, do seu respeito e tal. Mas a feminilidade do livro está, sobretudo, num empoderamento sexual, ok? Empoderamento esse que a Rami não tem. E por isso que ela procura a professora, tá? E a professora dá uma bronca nela. Ah, então quer dizer que você nunca soube do amor sexual? Então não és mulher, és ainda criança. Como queres tu ser feliz no casamento se a vida a dois é feita de amor e sexo e nada te ensinaram sobre a matéria? Olhei-a com surpresa. De repente, lembro-me de uma frase famosa: ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Onde terei eu ouvido essa frase? Ou seja, a Rami se dá conta de que realmente ela não era mulher, porque ela não tinha esse poder sexual amoroso sobre o homem. E aí ela lembra dessa frase que é da Simone de Beauvoir, tá? Uma feminista importante da literatura. Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. O que isso significa? Que cabe a cada pessoa, né, do gênero feminino aí desenvolver a feminilidade, desenvolver todas as qualidades que são latentes na mulher, mas só que por questões de cultura, de convenção, de religião, de sociedade, as mulheres tendem a anular-se. E anular-se é meio caminho para que o machismo tenha ainda mais força. Tudo bem, gente, até aqui? Olha como o livro é diferente. Como que o livro surpreende. Tudo bem? Ra. Vinculado a essa descoberta que a Rami vai fazer, no livro ela vai apresentar também vários tabus a que as mulheres estão submetidas. Ou seja, para confirmar que a sociedade é machista, sim, patriarcalista, sim. Tá? Exemplo, os meninos que nascem são amamentados por 2 anos e as meninas apenas por 1. Veja se isso não é discriminação. Tabus da menstruação. Segundo a cultura moçambicana, a mulher não pode se aproximar da vida pública, não pode ocupar um cargo público porque ela menstrua. Percebe? Preconceito e discriminação. Dos tabus do ovo, aí a coisa é mais ridícula ainda. Os ovos não podem ser comidos pelas mulheres, para que elas não tenham filhos carecas e não se comportarem como galinhas poedeiras na hora do parto. Olha o que é superstição, né? O que é lenda, o que é fantasia ali da cultura. Dos mitos que aproximam as mulheres do trabalho doméstico e afastam os homens do pilão, do fogo e da cozinha para não apanharem doenças sexuais como a esterilidade e a impotência. Então, a ideia era assim, se o homem cozinhar, se o homem fizer trabalhos domésticos, ele vai pegar doença sexual ou vai ficar impotente. Vejo que é poder autoritário e ignorante, como todos os poderes autoritários são, né? Ok, dos hábitos alimentares. Outro tabu. Esses hábitos obrigam as mulheres a servir aos maridos os melhores nacos de carne, ficando para elas os ossos, as patas, as asas e o pescoço.
que culpam as mulheres de todos os infortúnios da natureza. Ou seja, a mulher tem que comer a sobra. A mulher tem que comer a sobra e o homem come o melhor que há para comer. E as culpas? Quando não chove, a culpa é da mulher. Quando há cheia, a culpa é dela. Quando há praga, a culpa é dela. E assim vai. Então, a Rami nos mostra que o problema não é só a poligamia. O problema vai muito além, que é esse patriarcalismo instituído que limita demasiadamente o campo de ação das mulheres. E, gente, vocês não imaginam o quanto a autora foi criticada por esse livro, pelos próprios moçambicanos, entende? Porque você está questionando uma coisa que é cultural do nosso país. Bom, mesmo que algo seja cultural, não significa que é certo, né? Escravidão foi cultural durante séculos no Brasil, mas é uma coisa certa? Então tá aí a questão, que a Paulina, a autora, ela está levantando o problema, apontando os absurdos por meio de uma obra literária para que leitores do mundo inteiro se conscientizem do quanto há de opressão sobre as mulheres. Cada país tem um tipo de opressão, para empreender com mais força essa luta feminista, que é uma luta de todos nós, né? É uma luta de todos nós. Enquanto houver uma pessoa oprimida no mundo, nós também seremos oprimidos, né? Então a obra, né, da Paulina é de uma atualidade fantástica, por isso que a Unicamp colocou ali, né? E muito bem escrita e tudo. Aí a professora diz ainda para Rami: não culpes as outras mulheres pelo teu insucesso. Como tu, foram conquistadas e responderam aos apelos do corpo. Os desejos de um homem são desejos de Deus, não se devem negar. Então aí veja que essa professora traz também algo de aceitação machista, do tipo, olha, o homem os desejos de um homem são desejos de Deus, tipo, o homem é tarado. E vocês, mulheres, é que têm que se preparar adequadamente para satisfazer o homem. Então, se essa professora, ela ensina essas práticas sexuais às mulheres, na verdade, ela está confirmando o machismo que ali existe instalado. Ok? Bacana, né? Bem, dito isso, vamos voltar aqui. O seguinte, o enredo todinho eu vou contar para vocês na segunda parte da aula, mas eu quero deixar destacado, porque vocês vão perceber, quando eu contar a história, os temas que aqui o livro retrata, tá? O primeiro tema é a poligamia, que está vinculada ao patriarcalismo, está vinculada ao machismo. E, contrário à poligamia, a sororidade, que será a união dessas mulheres, em busca de uma dignidade, de um respeito que elas não tinham e de um empoderamento também. Agora, temas secundários que podem aparecer em temas de redação e você pode citar. Beleza, gente? A crise do casamento. Por que esse casamento está em crise? Inicialmente fica bem evidente, a ausência do marido, né? A não participação do marido na vida doméstica, na vida da casa, e ponto. Entre outras coisas, né? Mas esse é o fator inicial. As diferenças culturais entre o norte e o sul. Essas diferenças aparecem em vários fatores. Há uma tabelinha que eu coloquei em algum momento aqui do slide, como a gente pode ver. Olha só. No norte,
a sedução das mulheres se dá por meio de roupas coloridas e alongamento das genitais. No sul, as mulheres são preparadas para serem submissas e vestem cores tristes, cores pesadas. Então, há uma alegria na vestimenta das mulheres do norte que se contrapõe à tristeza, à seriedade das mulheres do sul. As mulheres do norte têm tatuagens que funcionam como escamas para segurar os homens, para segurar as mãos do homem sobre seus corpos. Então, veja, uma crendice. As mulheres têm a pele lisa. E aqui, por exemplo, a Rami vai dizer que antes de casar, o corpo dela tomou um banho de mel para que a pele se torne lisa, ou seja, fique delicada. Mas isso seria uma coisa ruim porque ela não conseguiu prender o Tony, né? No norte, as mulheres acham que as do sul são umas frouxas, são umas frias. No sul, elas acham que as do norte são umas frescas e umas falsas. Então, veja a rivalidade e a diferença. No norte, os homens permitem que um amigo, pela amizade, durma com a esposa. Então, veja, no norte, essa questão da poligamia é muito mais espontâneo, muito mais comum. No sul, o homem diz que a mulher é seu gado e é sua fortuna. Então, veja, a opressão é muito maior no sul. Não que não haja no norte, tá? Lá também, mas aqui no sul, chocante. No norte, elas enfeitam-se como flores, embelezam-se. A mulher é luz e deve dar luz ao mundo. Os homens do sul, quando as vê, perdem a cabeça. Já as mulheres do sul são fortes e boas para o trabalho, têm o rosto sempre zangado, falam aos gritos, sem jeito, sem arte, são reprodutora apenas. Então, outra diferença. No norte, elas são leves e voam. No sul, elas não são boas no leito. Por que elas não são boas? Porque elas não passam pela escola do amor, tá? Por esse aprendizado aí que a gente viu. Ok. Então, essas diferenças vão ser muito evidentes, tá? Há vários rituais que são citados aqui, como o ritual do Niket, tá? Que é uma dança que dá nome ao livro, tá? E o que vem a ser, portanto, esse ritual, esse Niket? Vamos achar aqui. Aqui. Mauá explica a Niket. Uma dança nossa. Dança macua, explica Mauá. Mauá é do norte. Uma dança do amor, que as raparigas recém-iniciadas executam aos olhos do mundo para afirmar: somos mulheres, maduras como frutas, estamos prontas para a vida. Isto é, para gerar vida, né? Niket, a dança do sol e da lua, dança do vento e da chuva, dança da criação, uma dança que mexe, que aquece, que imobiliza o corpo e faz a alma voar. As raparigas aparecem de tangas e miçangas, movem o corpo com arte, saudando o despertar de todas as primaveras. Ao primeiro toque do tambor, cada um sorri, celebrando o mistério da vida ao saboreio Niket. Os velhos recordam o amor que passou, a paixão que se viveu e se perdeu. As mulheres desamadas reencontram no espaço o príncipe encantado com quem cavalgam de mãos dadas no dorso da lua. Nos jovens desperta a urgência de amar, porque o Niket é sensualidade perfeita, rainha de toda a sensualidade. Quando a dança termina, podem ouvir-se entre os assistentes suspiros de quem desperta de um sonho bom. Bom, percebe-se, né, gente, que é uma dança sensual, é um tipo de striptease ou de polydance, tá? Embora possa haver
quem diga, o polidense não é uma dança sensual ou erótica, mas por mexer com o corpo, acaba tendo, sim, uma conotação sensual, tá? Então, isso é um ritual que há em Moçambique, em que as moças têm que aprender a dançar, têm que aprender a movimentar o corpo para instigar o parceiro, para despertar a vontade, despertar o desejo. Aí sim elas estariam prontas para a vida, conforme mencionado. Ok. Então isso é um local, isso é um ritual. Bom, isso é um ritual. Depois explicarei o Cutinga e o Levirato já já. Outros temas, a questão do amor, a questão da identidade, do eu feminino. Quem é a mulher nessa sociedade? O mergulho íntimo que a Rami vai fazer, tentando se entender quanto mulher. A relação especular, ou seja, o autoconhecimento diante do espelho, tá? Isso acontece muito. Ritos de passagem, como, por exemplo, o Niket também é um rito de passagem da moça para, quer dizer, da menina para a moça, e assim vai. Costumes regionais, como nós mencionamos, os tabus da menstruação, do ovo, os mitos dos trabalhos domésticos, dos hábitos alimentares. Então, existe ali um mito que é o seguinte: a mulher não pode comer moela de frango. Por quê? Porque é um mito, não tem explicação. E aí há no livro uma cena em que uma tia da Rami comeu a moela. E o marido viu e entendeu que ela descumpriu um ritual, melhor, o marido percebeu que ela descumpriu uma coisa que é considerada sagrada e expulsa a mulher de casa. E a mulher expulsa vai ser atacada por um leopardo e vai morrer. E essa história é citada no livro do tipo assim: olha, mulher, não coma a moela do seu marido, hein? Porque veja a desgraça que poderá te acontecer. Um leopardo até pode te devorar. Então perceba que é um outro mundo, gente, cheio das crendices, né? Cheio de costumes que não tem sentido científico nenhum, muito menos, né, sociológico. Mas aí o problema é quem acredita que isso, né, é assim e que vai acontecer uma coisa ruim. Muito bem. Então, costumes regionais contra as mulheres. O lobolo é algo que eu vou explicar na narrativa já já. Aos mercadores da sorte, que são uma espécie de feiticeiros, porque a África, né, gente, tem muito essa cultura mística de feitiçaria e tudo. E a Rami, numa certa ocasião, querendo achar uma solução para as ausências do Tony, ela vai procurar esses feiticeiros, esses pais de santo, que vão fazer uns rituais para trazer o marido, tipo um trabalho, né? Expressão que se usa aí para macumba. E aí há esses mercadores de sorte que vão jogar pipoca sobre ela, ela vai tomar banho em farinha de milho, vai tomar sopa não sei do que lá, acreditando que esse feitiço vai dar resultado, o marido vai voltar e vai ser obediente a ela, tá? E algumas lendas vão ser citadas, como essa lenda Vu Iazi. É uma lenda que dizem que nas noites de lua cheia, se reparar bem, existe na lua uma mulher presa na lua. E segundo a cultura moçambicana, essa mulher seria uma princesa que não se submeteu ao marido, não cumpriu tudo aquilo a que a ela era destinado, e ela vai ficar eternamente, foi, né, levada para a lua e vai ficar eternamente presa na lua por ter descumprido princípios do patriarcado. Então perceba que quando o machismo se instala,
cria-se toda uma conjuntura para manter esse machismo, conjuntura cultural, conjuntura de costumes, sejam alimentares, sejam por meio de histórias, por meio da religião, do misticismo. Então, a Paulina é uma escritora fantástica porque ela desconstrói isso. Ela está atacando uma estrutura opressora, muito opressora sobre as mulheres. Então, é um livro realmente fantástico. Bom, dito isso, vamos fazer uma paradinha. Aí, no retorno, eu vou contar a história para vocês, do início ao fim, para vocês saberem o que acontece nesse livro, como é que a Rami vai sair dessa, quais são os caminhos que ela vai traçar, e aí a gente prossegue. Tudo bem? 9h23, tipo 9h40, por aí a gente retorna. Combinado? Então, aqui a gente encerra a primeira parte da aula sobre Niket, uma história de poligamia de Paulina Tiziane.